Olá, eu sou César Calegari. Antes de mais nada, quero cumprimentar professoras e professores brasileiros pela sua semana, né? Nós estamos aí no período em que se comemora talvez aquilo que deveria ser e deve ser a profissão mais importante da nossa sociedade, a professora e o professor. É claro que nós estamos todos muito preocupados às vésperas do segundo turno das eleições brasileiras. Nós estamos aí o tempo inteiro amargurados diante do que pode vir. E entre as propostas que estão sendo colocadas, sobretudo pelo candidato da extrema-direita, o capitão reformado Jair Bolsonaro, nós temos aí uma perspectiva de um retrocesso brutal para a educação do nosso país. E as professoras e os professores precisam tomar consciência disso e se mobilizarem. Nós somos formadores de opinião. Nós temos responsabilidade para a formação do nosso presente com os nossos estudantes e com o nosso futuro. E, portanto, ter consciência dessas propostas é absolutamente fundamental. Vocês acham que é razoável que um candidato a presidente da República queira substituir a escola pública, substituir os professores, substituir laboratórios, substituir livro didático e retirar, inclusive, a possibilidade de acesso à merenda escolar de milhões de crianças pobres brasileiras porque ele quer transformar a escola pública em escola de educação à distância? Eu digo e repito, a escola é algo que nós temos que defender o tempo inteiro. E somente um candidato reacionário que não tem compromisso com a democracia e com as instituições defende o fim da escola, o fim dos professores, o fim do direito à convivência dos estudantes, que nós todos sabemos, muito daquilo que os estudantes, as crianças e jovens aprendem na escola, não estão nem nos livros, nem na aula, mas está na convivência entre eles, onde eles podem aprender e desenvolver sentimentos como solidariedade, respeito às diferenças, saber trabalhar de uma maneira colaborativa, ou seja, tudo aquilo que o mundo da atualidade exige de cada cidadão, de cada habitante desse planeta. Bom, é uma proposta que nós temos que rejeitar. Isso está no programa de governo da extrema-direita e nós não podemos admitir. Mas tem mais. O candidato da extrema-direita, o capitão reformado, propõe a volta da educação moral e cívica. Pode pegar até simpático para alguns que querem mais brasilidade, mais patriotismo, mas na realidade o que uma pessoa como ele pretende é a volta da educação moral e cívica imposta na época da ditadura militar. Isso nós não podemos permitir, um retrocesso como esse. Nós temos que olhar o Brasil pelo presente do futuro e não uma coisa que volte no passado e como uma espécie de marca do medo, da opressão e da ameaça. Mas tem mais ainda que nós temos que nos preocupar. O capitão reformado propõe, sempre defendeu como deputado federal, a chamada escola sem partido. Claro que nós não queremos partidarizar a escola, mas nós queremos garantir que professoras e professores não sejam perseguidos e denunciados por quem não gosta deles e vai fazer uma denúncia porque está dizendo que o professor está fazendo uma ideologia XYZ. É um candidato que propõe que seja completamente abolido do processo educacional qualquer referência a gênero, portanto, qualquer referência às mulheres da sociedade brasileira, que é uma questão de gênero e que tem sido duramente discriminadas as mulheres brasileiras, colocadas em sobretrabalho, esforços absurdos, violência de toda espécie. Esta é uma questão de gênero que precisa ser tratada na escola. O candidato Bolsonaro propõe que nós tenhamos, dentro do processo educacional, uma coisa de militarização. Ora, educação militar deve ser para educar os militares, mas não as crianças e os jovens. Crianças e jovens precisam ser educados por profissionais da educação que são as professoras e os professores brasileiros. E não ficar fazendo ordem unida e obedecendo regras que são próprias da caserna do processo militar. Eu estou dizendo essas coisas para chamar a atenção. Ou nos mobilizamos agora, junto aos nossos estudantes, às famílias, às nossas próprias famílias, ou nós vamos esperar chegar o tempo fechado e que vai significar a destruição da educação. Na outra ponta, no outro lado, no lado do Brasil, está o candidato Fernando Haddad. Nós já o conhecemos. Foi ministro da Educação que realizou talvez das maiores obras educacionais em todos os tempos no país. Eu digo isso porque eu o conheço. Fui seu secretário de Educação no município de São Paulo quando ele foi prefeito e acompanhei todas as ações
quando ele foi ministro da Educação, porque na época eu atuava como membro do Conselho Nacional da Educação. Então, nesse momento, nós não temos que ter muita dúvida, né? São as trevas, o obscurantismo, uma ação anti-educacional ou uma ação que leva em consideração o Brasil, os educadores e, portanto, um apoio ao Plano Nacional da Educação, que foi feito pelo Fernando Haddad, ao aumento de verbas da educação, que foi feito pelo Fernando Haddad, enfim, essas questões todas que têm envolvido o compromisso dos educadores brasileiros. É hora de tomar posição, não é possível ficar em cima do muro. Educadores brasileiros têm um dever a cumprir nesse momento, e o dever é o dever da consciência, o dever da paz, o dever de lutar contra qualquer forma de opressão, obscurantismo, qualquer forma de fascismo que sempre foi avesso às questões educacionais. Mas está nas nossas mãos, professoras e professores brasileiros. No próximo 28 de outubro, nas urnas brasileiras, nós estamos decidindo o nosso futuro. Não é só o futuro do Brasil, é também o futuro da educação, que por sua vez é o futuro do Brasil. Então vamos à luta, vamos exercer o nosso papel, vamos fazer do Brasil uma nação democrática, desenvolvida e socialmente justa. Só faremos isso com educadores e com a educação.